Vamos agora exercitar duas questões, 10 itens, para saber se entrou na sua mente, isso. 10 itens aqui, uma questão com 5 itens, outra questão com 5 itens, para a gente pegar a manha massa show desse assunto, tá bom? Vamos lá então, gente, agora para a nossa primeira questão aqui no curso de Química.com comigo, o professor Arnaldo César, humildade, massa show! Vamos lá, primeiro, identifique para as leis ponderais a alternativa incorreta, tá? Você está vendo aí na tela? Indique para as leis ponderais. Lembre, leis ponderais são relativas às massas. E ele quer que você assinale a alternativa incorreta. Gente, quando estiver fazendo exercício lá no vestibular, marca o incorreta. Porque o menino vai tão emocionado que fica doido procurando a correta e tem 4 certas, bicho. Tem 4. E você fica, eita, tem um bocado aqui, aí fica maluco. Gente, ele quer errada relacionada às leis ponderais, às leis das massas. Então ele vai falar de Lavoisier, ou ele vai falar de Dalton, né, das proporções múltiplas, ou Lavoisier da conservação das massas, ou vai falar de Proust, ou das proporções definidas, tá bom? Então a letra A diz o seguinte, vamos lá, aparecendo aí na tela. As massas de um elemento químico que se combinam com a massa fixa de um segundo elemento para formar compostos diferentes, estão entre si numa proporção de números inteiros, em geral, pequenos. Pessoal, quando nós estamos falando disso aí, ó, mais uma vez, as massas de um elemento químico que se combinam com a massa fixa de um segundo elemento para formar compostos diferentes, estão entre si numa proporção de números inteiros, em geral, pequenos. Isso aí está certinho, isso aí está falando da lei de quem? Responda aí em casa. Lei de quem? Lei de Dalton. Beleza. Vamos agora, gente, para a alternativa B. B, nós estamos buscando a errada. Letra B. Diferentes amostras de uma mesma substância contêm proporções idênticas dos elementos que a constituem. Isso aí é lei de quem, pessoal? Lei de Proust, que diz que independente de onde vier, independente do seu histórico, ela vai ter uma relação qualitativa e quantitativa. E eu coloquei até o exemplo do etano, né? Independente de onde venha o etano, 2 carbonos, 6 hidrogênios. E eu tenho 80% em massa de carbono e 20% em massa do hidrogênio. Letra B também está certa, eu estou procurando a errada. Letra C, vamos lá. Quando as massas de 2 elementos que reagem com a mesma massa de um terceiro elemento reagirem entre si, elas o farão na mesma proporção das massas anteriores, ou múltiplos ou submúltiplos simples dessa relação. Mais uma vez, quando as massas de 2 elementos que reagem com a mesma massa de um terceiro reagirem entre si, elas o farão na mesma proporção das massas anteriores, ou múltiplos ou submúltiplos simples dessa relação. Tá certo também, pessoal, tá certo. Isso aí é lei de quem, pessoal? Lei de Proust. Tá? Então a massa de uma galera reagindo com a de um terceiro aqui, se mudar de um, vai mudar o outro também na mesma proporção. Vamos agora, gente, para a letra D. A letra D diz o seguinte, quando 2 elementos se unem para formar um composto, o que é um composto? Uma substância composta, a razão entre as massas que se combinam é sempre uma razão de números inteiros e pequenos. Aí o aluno tinha que ficar ligado, gente, ó. 2 elementos se unem para formar um composto, a razão entre as massas que se combinam é sempre uma razão de números inteiros e pequenos. Pessoal, quando eu vou com o nitrogênio e o oxigênio, eles vão interagir, se eu pegar a massa de um e a massa do outro, geralmente quando você for dividir, não vai dar inteiro, tá, pessoal? Vai dar um número decimal. E nós não falamos em nenhum momento da relação, eu vou formar substância, por exemplo, água, H2O, tá? Eu não falei em nenhum momento da massa do hidrogênio, que daria 2 em massa aí, e da massa do oxigênio, que daria 16, e pegar esse 2 e dividir por 16, por exemplo, estabelecer uma razão e uma divisão, um consequente resultado de números inteiros e pequenos. Isso aí não foi discutido em nenhum momento da nossa aula. Então, essa daí aqui está errada, tá? Já na letra E, a letra E diz o seguinte, a massa total de um sistema fechado não varia, qualquer que seja a reação química que aí se verifique.
Pessoal, isso aí é lei de quem, gente? Lei de Lavoisier, tá bom? Então, primeira questão, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza, tá bom? Eu tô gravando e vou continuar gravando. Estão ligando para mim, eu não atendo. Eu estou acabando uma gravação aqui. Fiquem tranquilos, em 3 minutos eu lhe ligo. Vai estar aparecendo aí no vídeo, gente. É para buscar o menino na escola. Vai buscar o menino na escola. Mas fique tranquilo, vou resolver a segunda questão com você. Não foi combinado não, tá? A segunda questão diz o seguinte, gente. Podemos considerar que Dalton foi o primeiro cientista a formalizar do ponto de vista quantitativo a existência dos átomos. Com base na evolução teórica e considerando os postulados de Dalton, né, citados a seguir, marque a única alternativa considerada correta hoje. Nós temos 5 alternativas, ele quer que você considere dessas alternativas que Dalton colocou, o que eu posso utilizar ainda hoje, tá bom? Letra A. Os átomos de um elemento são todos idênticos. Eu uso isso hoje? Não, tá? Porque nós temos, por exemplo, os isótopos, né, nos elementos. Por exemplo, hidrogênio 1,1, que é o prótio, hidrogênio 2,1, que é o deutério, hidrogênio 3,1, que é o trítio, tá? Então, são do mesmo elemento, mas não são os mesmos átomos. Então, essa é a letra A, não. Letra B. Uma substância elementar pode ser subdividida até se conseguirem partículas indivisíveis, chamadas átomos. Hoje nós não damos mais valor para o nome átomo, porque o átomo quer dizer indivisível. Letra C. 2 ou mais átomos podem combinar-se de diferentes maneiras para formar mais um tipo de composto. Aí tá beleza. Isso aí é o que, pessoal? Lei das proporções múltiplas, né? Ou lei de Dalton. Isso aí, ó, tá beleza, é o certo. Letra D. É impossível criar ou destruir um átomo de um elemento químico. Lembre do que nós falamos na nossa aula anterior, falando de transmutação, tá bom? Falando de transmutação. Gente, muito obrigado por estarem aí com a gente. Na próxima aula, uma musiquinha para a gente tirar uma onda. Gente, qualquer dúvida, vão postando na parte dos comentários, nós vamos tirando as dúvidas aí na humildade, viu? Gente, vamos estudando, porque química é fácil, só precisa você saber. Vou desaparecer, tá bom? 1, 2, 3 e...